Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo. E a minha convidada de hoje é a cantora Jana. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar aqui, por ter recebido esse convite. Ah, que legal. Vocês estão vendo ela já com violão, é porque vai ter música no final, hein? Né? É verdade. Tá certo. E vamos começar aqui a nossa entrevista. E eu queria que você falasse um pouquinho como era a sua vida antes de conhecer Jesus. Pelos caminhos ali que você andou. Então, a minha vida antes de eu conhecer Jesus, ela não teve muitos altos e baixos no sentido cristão, porque eu já caminhava ali na Igreja Católica com a minha tia, e como eu aceitei Jesus com 15 anos, não tive ali muito tempo para viver algo assim, dizer, Deus me tirou do mundo de bebidas e disso e daquilo. Porém, depois que eu aceitei Jesus, que vieram ali os meus altos e baixos e meus momentos. Aquele que começou a prova mesmo, né? É. Que legal. Então, na verdade, você não... mesmo você não estando, assim, totalmente em Jesus, você já tinha os princípios ali, né? Isso, já tinha direcionamento. Então, você não passou por processos de pecados, né? Assim, vamos se dizer. A provação veio depois. Depois de aceitar Jesus, né? E como foi esse processo de conversão? Como você conheceu a igreja evangélica, né? Já que você era da igreja católica. Então, como que foi isso para você também? Então, eu ia para a igreja católica com a minha tia e uma das netas dela me levou para a igreja evangélica, para um retiro de jovens que tinha lá. E nesse retiro eu já aceitei Jesus, já fui batizada nas águas, todo o combo completo. E nesse processo de ir para a igreja lá com ela, aceitei Jesus, fui batizada, fui morar com meu pai com 15 anos, isso. E daí ele disse assim, não, essa igreja é muito longe, você só vai para uma igreja se abrir uma aqui no bairro. E abriu uma igreja no bairro, uma Assembleia de Deus. E fiquei lá por 5 anos. E foi daí a minha aprovação, sabe? Porque agora conhecendo a palavra, né? A luz da palavra que vem as provações, que o Espírito Santo revela o que é certo e o que não é. E a gente teimoso vai lá e faz o que não é, né? E foi nesse período dos meus 15 anos que eu vim começar a ter essa vida com Cristo, saber o que era certo, o que era errado e passar por várias situações. Que legal. Então, com você foi rápido até, né? Foi no primeiro encontro, assim, que você teve e você já sentiu a presença de Deus e já quis entregar a vida para Ele. Isso. Deus já falava comigo, na verdade, na Igreja Católica. Eu lembro que tinha missas que eu ia e via o pessoal lá, às vezes na Eucaristia ou em alguma situação, e Deus já estava ministrando no meu coração. E eu tinha 8 anos, já acompanhava a minha tia, e Deus já falava no meu coração que Ele ia fazer grandes coisas. E foi quando, com meus 15 anos, que eu aceitei Jesus. E ele continuou a falar comigo, sabe? Eu percebi que aquela voz que eu ouvia não era a minha consciência, era o próprio pai falando comigo. Que legal, que legal. E também queria que você falasse um pouquinho, né, como que você foi introduzida ali na música, um pouquinho da sua trajetória musical também. Então, eu sempre cantei. Sempre gostei muito de cantar. A primeira vez que eu cantei foi numa apresentação na escola, tinha 10 anos. E comecei a escutar músicas cristãs lá que eu já morava com a minha tia. E as filhas dela já escutavam louvores, já eram de igreja também, então já foi me introduzindo aí nesse caminho. E eu gostava muito de escutar louvores e gostava de estar ali fazendo meus covers. Com o tempo fui aprender violão, já estava ali tocando e cantando também. Mas até então era só algo em casa, sabe? Só eu mesmo, Deus e o violão. E aí, como que foi o clique? Assim, agora eu tenho um ministério, eu canto para Jesus. Teve esse momento também. Então, o ministério em si veio começar quando eu saí da igreja que eu aceitei Jesus, fui morar com meu pai e comecei a, de fato, frequentar a Assembleia de Deus e o pastor de lá começou a me levar para vários lugares. Inclusive, é um pastor que faz falta, um pastor que infelizmente faleceu na Covid, pastor Júnior. E ele me levava para todos os lugares, e casamento, apresentação na praça. E eu estava sempre ali em movimento com a banda, com ele, louvando. E eu pensei, nossa, eu quero isso para mim. E Deus começou a ministrar aí para mim. Não foi assim, eu comecei a cantar e decidi. Foi Deus que usou pessoas para falar comigo. Vou te levar para lugares maiores, vou te levar a tua canção para lugares que você nunca imaginou.
E a partir desse período que eu passei na Assembleia de Deus, esses 5 anos, eu realmente cantei em vários lugares, várias igrejas, congregações. Participei de alguns concursos de cantos, não ganhei, desanimei, mas continuava cantando na igreja, do Ministério de Jovens. E por Deus mesmo ter usado pessoas para falar comigo, eu percebi que era aquilo que eu queria. Tanto por Deus já ter me prometido, mas que é o que eu amo fazer. Nossa, que legal, que bacana essa trajetória, né? E a igreja é a escola do cristão, né? Ali do músico. Exatamente. A igreja dá uma oportunidade ali também para desenvolver, porque muitas pessoas fazem também esse ministério fora, né, da própria igreja, depois segue uma carreira. E você também teve esse entendimento. Ah, eu posso também, posso fazer disso uma carreira, né? Além de cantar nas igrejas. Sim. Na verdade, essa questão de carreira, olha só a linha do tempo. Eu tinha 15 anos nessa época, né? Aí, dos meus 15 aos 20 foi esse período que eu passei na Assembleia, depois fui para Batista. Nesse período eu não pensava em carreira. Deus, ele tinha prometido, mas eu pensava, talvez nem aconteça, já se passaram, né, alguns anos. Eu vim ter esse pensamento esse ano, com a chegada da produtora, porque antes disso eu, vou dizer assim, já tinha até desacreditado, sabe, da promessa. Mas mesmo que demore um pouquinho, né, Deus sempre cumpre. Eu acredito também que foi uma surpresa para você. E falando um pouquinho, né, da produtora que você citou agora, recentemente você lançou um trap também, né? Porque o seu ritmo, na verdade, não é esse. Não, eu sou louvor e adoração, na verdade eu sou pop, e vou começar aí com louvor e adoração agora mês que vem. Mas eu lancei sim um trap com a Liz, ela é lá do Rio de Janeiro, e veio, ficou aqui em casa, foi uma vivência muito boa. E ela já é do trap, já tem um bom tempo. E a gente fez um trap juntas. Ali eu não tenho muito jeito, mas fiz com ela. Hoje estava no estúdio, fiz outro trap com o Shizo, que é um cara assim que eu admiro muito. E tava com outros caras do trap também, que eu sou muito fã. Então a produtora assim abriu portas que eu nunca imaginava, sabe? E eu acho muito lindo essa parte de ter meninas no trap, essa parte de ter essa outra área da música que leva a palavra de Deus para pessoas que às vezes não vai estar dentro de uma igreja, sabe? Para escutar ali aquele momento de louvor paradinho, aquele momento de adoração, mas tá fazendo alguma outra coisa, tá no Spotify, escutou um trap, gostou, e às vezes nem sabe que tá falando de Deus, não presta atenção na letra, mas Deus vai ministrando. E eu acredito que essa que é a ideia, sabe? Não é, como o pessoal fala, trazer o mundo para a igreja, mas levar a palavra para aqueles que talvez não iriam para uma igreja. Sim, a gente vai entrar nesse tema que para muitas pessoas também é polêmico, ainda tem muito tabu, infelizmente. Mas antes eu queria que você falasse como que nasceu essa parceria, né, com a Trindade Records também. Então, eu, como eu já falei, eu sempre estava ali, eu violão, Deus, e eu sempre gostei de cantar e tocar e colocar isso no Instagram. E no início desse ano, em janeiro, um dos meus vídeos foi visto por um dos produtores da Trindade, o Toto. Ele viu o vídeo, comentou e já foi no meu PV. Olha, você teria interesse de vir para cá, para São Paulo, com tudo pago, para gravar um projeto e voltar? Eu fiquei, meu Deus, meu pai, menina, isso não é estelionatário, não? A gente até desconfia, né? Quando dá esmola demais, né? E aí eu falei, sim, com certeza. Ele, eu vou conversar aqui então com os empresários. Eu fiquei, será? E a gente foi conversando, ele foi me ajudando a ajeitar o meu perfil e fazer todas as coisas, todo o processo para ficar um perfil mais profissional. E fui fazendo os vídeos, continuei com a minha vida, né? E ele me ajudando bastante. Comecei, na verdade, a acompanhar a Trindade Records ano passado, que eles colocaram dentro da produtora o meu trapper que na época era meu preferido. Agora não tem como escolher, muita gente. Mas ano passado, quando o Big Ash entrou na Trindade Records, comecei a acompanhar eles e conhecer um monte de trapper, né? Bruno Ramos, que não é da Trindade, mas que é considerado ali, né, um dos mais antigos. E todo o pessoal da Trindade, comecei a acompanhar a Trindade também. E quando veio esse convite, que não foi bem um convite, né? Foi ali uma premissa, um aviso. Será que você teria interesse? Eu, com certeza. A gente fez toda uma caminhada ali, janeiro, fevereiro, março. E no finalzinho de abril eles fizeram o convite para mim, de fato. Entraram em contato comigo, perguntaram se eu queria fazer parte do propósito. E eu não estava nem acreditando.
Porque agora eu tenho 25 anos e eu recebi a promessa com 15 anos. Foram 10 anos de espera. E eu pensava, será? Será que é de Deus? Mas quando eles fizeram o convite, o meu coração estava em paz. E Deus na mesma hora falou, eu te prometi, eu cumpro. O problema é que a gente quer que Deus faça no nosso tempo, do nosso jeito. Deus promete hoje, a gente já quer que Deus cumpra amanhã. E quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz e meus pais também. E eu sou do Pará, não sou daqui de São Paulo, sou do Pará. Então, de início, todo mundo ficou meio assustado, assim, nossa, mas eles não são daqui, como é que eles te enxergaram? Isso está certo mesmo? E aí, quando aconteceu mesmo o convite, eu entrei no grupo e a gente começou a conversar sobre como funcionava. Eles falaram, olha, vamos lançar o seu primeiro louvor com a Trindade. Rápido, muito rápido. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Não, vamos gravar com você aí mesmo por enquanto, que você tá no Pará. Gravamos o primeiro clipe lá no Pará, eles me deram todo o suporte. E depois a gente começou a conversar, olha, por que você não vem pra cá, pra São Paulo, nas suas férias? E aí grava todos os seus projetos que você tem até agora. E depois você volta e a gente vai saltando aos poucos. E foi incrível que nesse processo de esperar minhas férias, que era em setembro, Deus foi trabalhando no meu coração, no coração dos meus familiares, dos meus pastores, dos meus líderes. E acabou que quando chegou assim bem perto, o pastor Moraes, que é o dono da Trindade, né? E a irmã Josi, a esposa dele, vieram falar comigo, como tá o seu coração? Eu quero ficar. E Deus já vinha falando comigo. E eles, amém. E tinha tudo pronto. Tudo que eu tive que abrir mão lá no Pará para vir para cá, Deus me deu em dobro. Em triplo, na verdade. Muito mais do que eu esperava, sabe? E Deus tem me abençoado, me honrado. E não tem nem como explicar como está sendo essa experiência com a produtora. Está sendo incrível. Nossa, que legal. Um testemunho, né? E você teve que tomar uma decisão também, baseado no que Deus tinha falado, né? Na promessa, e você acreditou nisso. E aí você também abriu mão de estar ali, né, com a sua família e veio atrás do seu sonho também, né, que acredito que era algo que você queria muito também. Exatamente. E eu falo isso, inclusive, na primeira canção que eu lancei com a Trindade, que eu tinha essa promessa, né? E se ele prometeu, eu sei que cumprirá. Nos planos do meu Deus eu posso confiar, que é o refrão da canção, porque eu vivi isso. E é bom quando as pessoas veem um testemunho assim e elas podem perceber que elas podem viver aquilo também, sabe? Às vezes as pessoas veem o tempo passar, os anos passarem e acabam desacreditando da promessa que Deus fez para elas. Então, às vezes a gente tem que aprender a confiar e descansar. Às vezes não, todo o tempo. A gente tem que aprender a confiar, descansar, porque Deus ele faz tudo no tempo dele. E se ele prometeu, eu sei que cumprirá. Amém, amém. Que testemunho lindo, tremendo, que edifica, né, a vida daquelas pessoas que também têm promessas, que ainda também ali tá esperando no Senhor as coisas acontecerem. Mas é no tempo dele, não tem jeito, não tem como pular os processos e vai chegar, né? E é de surpresa que chega. É isso que eu acho incrível o agir de Deus. Deus de surpresas. Quando você menos espera, né, as coisas caem assim, você fala, nossa, que maravilha. Aí você lembra lá das promessas que Deus fez, aí você vê o agir dele em todas as fases da vida, né? Em todas as etapas. Que bacana. É verdade. Isso é incrível. E também eu queria que você falasse, né? Porque é um desafio para você também, né? Porque a Trindade, o foco dela é o trap, não é isso? Isso, a Trindade ela é a maior produtora de trap gospel do Brasil. E quando eu entrei na produtora, eu lembro até que saiu uma matéria lá pelo Trap Glória. E só eu de mulher lá, e todo mundo trap. E eu fiquei, meu Deus. E antes de eu entrar na Trindade, né? Eu pensei, Jesus, eu entrei numa produtora de trap. E eu não sou trap, eu vou mudar meu jeito. Eu vou ter que me adequar ali a eles. E não foi isso, muito pelo contrário. Eles me acolheram como eu sou, sabe? Uhum. E eu comecei cantando pop, R&B. E os outros rapazes do trap, que já são da produtora, né? Eles começaram a me convidar para cantar com eles e vai sair muita coisa linda com Rizzy, Xizo, Razel, Big Asher, 2 Metro. E assim, a maioria deles se adequaram. Por exemplo, tem um que fez um pop. Jana, quero que você entre nesse som comigo.
Fiquei, nossa, que lindo. E o outro, que é trap, assim, pesadão mesmo, mandou mensagem, falou que queria fazer o convite também. Eu fiquei, meu Deus, o que é que vai vir aí? Quando eu escutei a guia, eu fiquei, nossa, que bênção. E, assim, eu pensei que eu teria que mudar por ser uma produtora de trap. Mas não, eles já têm, inclusive, um outro artista de louvor e adoração, Flávio Rufino, mas a maioria é trap. Trap, rap, pesadão mesmo. Que legal. Mas você também pensa futuramente em gravar outros traps, né? Isso, eu Outras parcerias. gravei com a Liz, que a gente lançou agora. Gravei hoje com o Xizo. A gente vai lançar talvez em janeiro. Vai sair aí em breve com o Xizo, um trap. Vou estar no trap com o Big Ash, que foi a pessoa que fez eu conhecer, sabe, esse mundo do trap. Foi o primeiro trap que eu escutei, foi o dele. E também conhecer a Trindade, que foi uma porta ali também. Eu digo que foi o Toto e o Big Ash que abriram todas essas oportunidades para mim. E tem trap também com outras pessoas aí pra sair, não tô lembrando, mas é porque é muita coisa pra sair, muita coisa mesmo. Até julho do ano que vem vocês vão ver a Jana aí lançando, às vezes, 3 coisas no mesmo mês. Glória a Deus, que legal. E falando de trap, né, como a gente falou anteriormente, ainda é um tabu para as igrejas. Eu queria que você também deixasse a sua visão sobre isso, né, sobre às vezes até falta de oportunidade, até de evangelismo ali, das pessoas cantarem ou fazerem eventos na igreja, né? Então, a gente vive numa sociedade que as pessoas julgam muito a aparência. E às vezes, por julgar a aparência, às vezes olha para uma pessoa, por exemplo, toda tatuada. Ah, não, esse aí eu não vou entregar o folhetinho de evangelismo, porque esse daí não vai nem aceitar. E às vezes a pessoa toda tatuada é aquela que tá ali, Senhor, me manda uma palavra, manda alguém para falar comigo. E aí você, às vezes, olha uma pessoa que parece mais crente e pensa, ah, vou falar com aquela. A pessoa dá um não, não quero saber de Deus. Então, hoje a gente tem que deixar esse tabu de lado e aprender que a palavra é para todos. E que Deus, ele criou todos os ritmos. Então, o trap também é de Deus. Não tem como a gente fazer essa separação. Porque se a gente for pegar, ah, mas no trap tem batida que é disso, daquilo. Se for pegar os corinhos de fogo, também vai ter. Se a gente for procurar o diabo em todas as coisas, a gente não vai fazer nada. O que a gente tem que procurar é Deus. A gente tem que procurar o direcionamento de Deus. E se você for observar grandes nomes que cantam trap, que tem um testemunho forte como o 2 Metro, por exemplo, você vai ver que é uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa ali que tá com o Espírito Santo esbanjado na cara, que fala do amor de Deus, que tem um bom testemunho e que canta trap. Entendeu? Então, eu acredito que as pessoas têm que parar mais um pouco de julgar um estilo de música, ou um estilo de roupa, ou às vezes o jeito de falar do irmão, porque às vezes esse irmão novo convertido e chega na igreja querendo uma palavra de apoio, querendo ouvir algo, e o trap, ele é uma forma assim de novos convertidos chegarem que já gostavam desse segmento e se identificam e vai deixando, e o Espírito Santo vai trabalhando, sabe? É o Espírito Santo que convence. Então, eu acredito que quando as pessoas pararem de julgar tanto, sabe, esse segmento musical, eu acredito que a palavra ela vai ser levada assim a outros patamares e vão ter mais convites, porque eu vejo que ainda tem esse preconceito com a canção, às vezes com o artista e principalmente com as igrejas. Ah, porque se aquela igreja levou um trap, eu não vou lá, então, porque não é de Deus. Exatamente. E é bacana a gente falar sobre isso, porque Deus tem a maneira dele de agir, né? Então, um trap ou um rap mesmo é muito forte, por exemplo, nas comunidades. Exatamente. Né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, o pagode é muito em alta. E você pega uma pessoa que tá ali afastada dos caminhos do Senhor e coloca um louvor aí com o pagode, por exemplo, ou com o trap, ela vai se identificar naquilo. Exatamente. E ela pode gostar ali daquele, né, daquele cenário novo para ela, mesmo sendo gospel, e conhecer Jesus. Exatamente. Então, acho que tem esse trabalhar de Deus também, né? É muito bacana as igrejas entenderem que isso faz parte, que é um evangelismo, e a gente está falando de Jesus. Eu tenho a mesma visão que você, né? Mas ainda realmente tem muito preconceito, e quem perde, né, é o reino de Deus, porque deixa de dar oportunidade para outros ritmos que talvez alcançaria mais vidas. E a palavra fala, né? Não julgueis para não ser julgado. Porque da medida que você julga, você será julgado. E a gente vê tantas pessoas julgando tudo
que você faz. Até o jeito de respirar. Não, não é crente, não. Respirou ali errado. Ou sorriu demais, peraí, não é crente. Sorriu demais, sorriu de menos, não é crente. E assim, as pessoas julgam muito. Julgam a maneira de você falar, julgam a maneira de você se vestir. E se você entrar nos comentários dos vídeos de trap, você vai ver pessoas ali julgando, pessoas falando ali algumas coisas que não são agradáveis, sabe? E eu fico pensando que leva uma pessoa a gastar o precioso tempo que ela tem para ficar ali falando besteira, sabe? Sim. Sendo que ao invés, não se interessou naquele conteúdo, pega o seu tempo, vai ali na rua, evangeliza a vida de alguém. Às vezes as pessoas que julgam tanto a gente que está querendo levar a palavra de uma maneira diferente para pessoas que talvez não entrariam dentro de uma igreja, são aquelas que não vão para a rua evangelizar, que não falam Jesus te ama. Exatamente. Entendeu? Então é muito complicado isso, porque as pessoas elas querem ter um poder para julgar, quando Jesus mesmo falou que não é para a gente julgar, mas elas não fazem nada. O que elas estão fazendo para o reino de Deus? Exatamente. 0. Mas tem tempo para entrar ali para criticar. Né? Se a pessoa não gosta de trap, escuta a adoração, vai escutar outro louvor, né? Mas não precisa ir agredir a pessoa que está fazendo algo de bom para as pessoas que querem salvar aquelas vidas. Exatamente. Então, acho que é muito isso. Só que, assim, o cristão, ele não julga só a música, né? Às vezes, aquela igreja de parede preta, já ouvi muito isso, né? Que geralmente são essas igrejas que dão mais oportunidade para outros ritmos, né? Exatamente. Então, cresceu muito exatamente por conta de algumas igrejas que tiveram essa visão diferente. E é engraçado porque o pessoal diz, parede preta, igreja do diabo, isso não é de Deus. E eu tô vindo de uma igreja agora aqui em São Paulo, que é a da parede preta, e o pessoal pensa, não, é tudo bagunçado, isso e aquilo. E eu me senti muito acolhida porque o pessoal dessa igreja, que é a Videira, eles são, além de pessoas muito acolhedoras, pessoas que acompanham, que tá ali dando direcionamento para você não cair em pecado, não errar e ter ali uma vida no altar mesmo. Independente de você tá no altar ou não, mas tá cuidando das ovelhas, sabe? E lá no Pará eu também era de uma igreja da parede preta, que não era, na verdade, a parede preta, mas essas igrejas mais modernas, sabe? Que também tinha esse cuidado com as ovelhas, de estar cuidando, de estar direcionando. Então, às vezes, a igreja da parede preta, Vaso, é aquela igreja que vai cuidar das ovelhas da maneira que as outras igrejas, às vezes, não cuidam. Exato. E não é uma questão, assim, de... então tem igreja que cuida mais, igreja que cuida menos. Não é isso, mas por, às vezes, alguma igreja ter muitos membros e não ter essa questão de células ou não ter um direcionamento, algumas pessoas ficam soltas. E aí essas pessoas que ficam soltas geralmente acabam se perdendo. Isso em qualquer lugar, né? Mas se você está ali numa igreja que é direcionada, que tem um trabalho para cuidar das almas, das vidas ali, como nessas duas igrejas, tanto a que eu vim, que é a Comunidade de Nações para Cristo, quanto a Videira, você se sente acolhido, sabe? E sempre tem, quase todo dia tem alguma coisa na igreja, então não tem nem como você parar para pensar em desviar, né? Exatamente, não dá tempo. Você tá pensando em desviar, já tem, olha, tem ali alguma coisa de jovens, bora. Culto na rua, isso, aquilo. Não dá tempo. Exatamente. Eu acho bacana também esses trabalhos, esses eventos na rua, né? Porque essa é a evangelização raiz também, de você estar ali na rua, fazendo algo diferente, fora das quatro paredes. E com certeza, você também já deve ter ouvido muito, né? Eles querem trazer o mundo para a igreja. Já ouviu isso? Demais, demais. E parece que a gente está fazendo algo errado, né? E é engraçado, porque eu, por exemplo, aceitei Jesus com 15 anos. E daí meus altos e baixos foram em várias áreas da minha vida. Mas bebida, festa, cigarro, nunca foi a minha praia. E quando as pessoas falam, porque tá querendo trazer o mundo para a igreja, mas eu nem conheço esse mundo assim. Então não é. Ali eu encontrei a minha verdade em Cristo e ali eu tô levando a palavra da maneira que eu acredito que outras pessoas vão se identificar também. E eu acho que as pessoas, quando elas quebrarem mais um pouco esse tabu, essa ideia de que tá querendo trazer o mundo para a igreja e começar a olhar com olhos espirituais, prestar atenção na letra, sabe, das canções, elas vão ver que às vezes é mais cristocêntrica do que outros louvores que a gente vê por aí, que exalta o homem, que te viu passar na prova e não te ajudou, e que Deus vai humilhar seu inimigo, e que você vai, sabe? E às vezes você vai escutar um trap e tá falando ali,
Nós te adoramos, Senhor, como os serafins cantam, eu também quero cantar, sabe? Tu és santo. Sim, e o trap cresceu muito, ganhou muito espaço e, sem dúvidas, alcançou muitas vidas, né? Isso as outras pessoas não enxergam, né? Não têm esse entendimento e esse conhecimento. Então é mais fácil a gente julgar, né, o que a pessoa está fazendo e vamos ver se quebra esse tabu também nas igrejas, porque só a igreja de Parede Preta fazer, né? Vamos, né, também outras igrejas fazerem parte aí desse novo movimento. E também eu queria que você falasse sobre as suas referências musicais, as pessoas que te inspiraram no começo da caminhada e as pessoas que te inspiram também. Agora, né, também tem um leque maior com o trap ali. Olha, no início da minha caminhada, eu era Fernanda Brum, e eu amava, assim, os louvores dela e só escutava, tanto que quando eu comecei a compor foi com 15 anos, e aí os meus louvores pareciam com os dela, e a minha voz também, às vezes eu imitava ela, e o pessoal, Jana, para de ouvir Fernanda Brum em nome de Jesus e cria tua identidade. E aí eu tive que literalmente parar de escutar Fernanda Brum. Hoje eu voltei, mas eu tive que parar de escutar Fernanda Brum por um tempo para conseguir tirar a minha identidade, mas ela é uma referência assim na questão musical, Fernanda Brum. E isso do início, sabe, da minha caminhada com Cristo. Mas hoje em dia, se eu for olhar para o pessoal da cena, né, de Cara Estampada, 2 metros, que eu gosto muito, 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 não só das canções, mas do testemunho de vida dele. Big Ash, que, como eu já falei também, é o trap aqui, me fez conhecer todo esse leque de trap gospel, de Trindade, toda essa vivência. E eu acompanhava o Big Ash antes mesmo dele ser tão conhecido assim. Então, é bem aquela fã raiz mesmo. E eu acredito que daquele tempo ali, Fernanda Brum, do início, sabe? Gabriela Rocha, Isadora Pompeu, Daniela Araújo. E hoje eu coloco 2 metros, Big Ash, da Trindade. Eu me identifico muito com Rafael Caff, com Levi. E se eu for falar a lista aqui, a gente vai passar o resto do podcast só falando o nome deles. Que bacana, grandes referências. Você citou também Gabriela Rocha, ela é fora da curva, né? Eu gosto de muitos desses que você citou, mas Gabriela tem uma coisa, não sei, especial que Deus usa ela de uma forma assim tremenda, né, nos louvores. Eu queria ter a oportunidade de Gabriela Rocha, por favor. Se você estiver ouvindo esse podcast, seria uma honra, né? Me convide. Que legal. E você também falou de composição, então Deus te usa das duas formas, para compor e para cantar também. Fala um pouquinho pra gente também sobre isso. Então, eu compus o meu primeiro louvor com 15 anos, logo quando eu aceitei Jesus. E nesse período eu ganhei uma guitarra. E eu nunca toquei guitarra assim profissionalmente. Na igreja algumas vezes ali, mas é só ligar o cabo, tocar e desligar. Mas eu não tinha pedaleira, não tinha amplificador, não tinha nada. O que eu fazia? Eu usava a minha guitarra desligada como violão. E aí eu orei. Senhor, me ensina a tocar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, pelo teu amor. E aí eu aprendi. Deus foi me dando, sabe, o direcionamento. Às vezes eu estava fazendo alguma coisa, lavando louça, e me vinha o som de alguma música na cabeça. Eu ia pra guitarra e ficava apertando lá, até sair aquele som que eu ouvia. Ai, era bem engraçado na época que eu saía com a guitarra, segurando a nota, no meio da rua, ia lá pra igreja. Aí tinha um guitarrista da época, o Levi. O Levi, que nota é essa? Aliás, isso é um dó. Ah, tá bom, tchau. Aí eu, nossa, aprendi um dó, obrigada, Deus, agora eu quero uma outra nota. E assim eu fui aprendendo, fiz meu primeiro louvor, minha primeira composição. E Deus começou ali a me abençoar nessa área de composição. Tenho muitos louvores. São 10 anos de louvores e às vezes eu fazia 6 louvores num dia. Nossa. Então é muita coisa mesmo. Então flui assim de uma forma natural já, né? É Deus. Meu Deus, que maravilha. E deve ser incrível também cantar as composições, né? Então, tem composições que estavam guardadas há muitos anos e eu pensei, nossa, ninguém nunca vai ver. E a gente começou a investir nesse lado de louvor e adoração. E, inclusive, mês que vem vai sair a primeira composição de louvor e adoração, que é a Intimidade, que eu compus há alguns anos atrás, num momento bem difícil da minha vida, que eu estava passando por lutas, estava passando por prova,
Mas eu estava ali todo dia de joelho no chão, jejuando, orando, e Deus me deu as minhas composições mais lindas. A gente já tem 3 delas gravadas, que a gente vai fazer o lançamento de uma delas no mês que vem, dia 17, e as outras ano que vem. E eu nunca imaginava, sabe, que um dia eu estaria cantando essas composições que às vezes saía bem rápido. Porque é Deus que dá, né? Não é eu que vou para lá e pego o caderno e vou escrever, mas Deus dava a composição, eu escutava, mostrava para alguém, mas eu pensava, é só isso mesmo. Mas não, ele tem feito maravilhas. Nossa, que incrível. Então, flui uma coisa assim maravilhosa e gravar as próprias canções, que na verdade foi uma resposta para você primeiro, né? Exatamente. Então, você transforma esse testemunho, né, o que Deus te entregou, para abençoar outras vidas que também, sem dúvidas, passam pelo mesmo processo que o seu. Exatamente. Falando agora de desistir. Você teve algum momento que você pensou, nossa, isso não é para mim? Por mais que eu cante muito, eu tenho essa voz abençoada, Deus me usa para compor. Teve alguma situação que aconteceu que desmotivou você e fez você pensar aí, repensar, né, na sua carreira? Teve. E é engraçado que teve outra pessoa que me fez a mesma pergunta e eu falei, teve, desse mesmo jeito, rindo. Porque foi nesse período mais difícil da minha vida que eu compus os meus mais lindos louvores para Deus, sabe? Foi um período que eu estava sendo perseguida, vou usar essa palavra, numa igreja que eu frequentava. E a minha mãe via o quanto eu chorava, o quanto eu queria uma oportunidade para cantar, ou o quanto eu queria uma oportunidade para lavar um banheiro, para fazer alguma coisa. E eu não tinha essa oportunidade. E às vezes eu não era bem tratada. E eu pensava, Senhor, estava em outra cidade, né? Fui morar com a minha mãe nesse período. E passei por uma luta, assim, de alguns meses que foram quase anos, assim, na minha cabeça. Bem complicados e pensei em desistir. Mãe, isso não é pra mim, não. E já não queria mais ir pra igreja, porque eu ia pra igreja e passava algumas situações pela minha cabeça que eu pensava assim, não, isso não é pra mim. Eu vim pra cá pra sofrer isso. Mas se eu tivesse firme mesmo, antes de acontecer tudo isso, eu tinha pensado, Jesus sofreu, criatura, tu quer o quê? Mas não, eu passava pelas tribulações e pensava em desistir, mas mesmo assim eu continuei buscando. E aí eu comecei a jejuar. Quando eu comecei a jejuar, Deus começou a me dar louvores. E eu estava já um tempo sem compor. E assim, quando eu comecei a jejuar, Deus começou a me dar louvores de intimidade, clamando pelo Espírito Santo, de mudança de comportamento. Eu estava cantando sobre aquilo que eu estava passando, sabe? Que eu digo que são os maiores louvores que eu tenho, que a gente vai estar lançando aí pela Trindade. Mas, nossa, foi um período bem complicado mesmo. Eu quase desisti, chorei demais, e a minha mãe chorava junto. E foi bem complicado, mas com muita oração, com muito jejum, eu passei por esse período. Eu acredito que a gente tem que olhar com outros olhos para os processos. Eu estou lendo, inclusive, um livro muito bom do Luciano Subirá, que é o Agir Invisível de Deus, que ele fala sobre isso. Às vezes Deus ele promete algo para a gente e quando a gente vai passar pelo processo até receber aquela promessa, a gente acha que Deus está em silêncio, que ele esqueceu da gente. Mas não, ele está agindo, só que a gente não vê. E eu não estava vendo isso, mas quando naquele período eu entendi que eu tinha que confiar, aí tudo mudou, né? Foi que eu vim pensar, não é, Senhor, está em tuas mãos. Quando saíram os louvores também, conforme eu ia compondo, o Senhor ia ministrando no meu coração e foi me trazendo a cura para aquele momento. Nossa, que incrível. E você queria saber que igreja é essa que não precisa falar até o nome, que não te deu a oportunidade de você cantar. Meu Deus, você cantando assim ia alcançar muitas vidas naquela igreja. É porque tem alguns lugares que, às vezes, por ter um ministério específico ou por ter alguma situação dentro da igreja, tem pessoas que pensam assim, vai tirar o meu lugar, vai roubar o meu lugar. E no reino de Deus não tem lugar, porque quem brilha é Ele. Sim. Quem é o principal, quem é o cabeça é Ele. Então, quando as pessoas começam a ter essa mentalidade de que, não, fulano vai ofuscar o meu brilho. Mas vaso, tu não tem brilho, o teu brilho é Jesus, é o Espírito Santo, entendeu? Eu não tenho brilho, quem brilha em mim é Ele. A glória é dele. Amém. Então, quando as pessoas têm esse pensamento de que vai roubar o meu lugar,
Isso acaba, às vezes, afastando alguns irmãos e acaba segregando, sabe? Quando a gente vê pessoas que querem estar participando e tem aquele afastamento, sabe? Mas eu, por exemplo, nessa igreja que eu tô começando a frequentar agora, lá tem muita gente, muita gente. O Ministério de Louvor, eu acho que eu já vi umas 40 pessoas cantando. Tô exagerando, claro, mas é muita gente cantando, muita gente tocando. O varão que toca uma coisa, toca outra, e faz isso e faz aquilo. Então não tem nem como a pessoa dizer, vai roubar meu lugar. Qual deles? Porque todo mundo faz tudo, entendeu? E eu acredito que quando as igrejas elas começam a trabalhar nessa parte de pegar a ovelha e fazer ela caminhar, como lá, por exemplo, você não entra e já vai lá pro altar, você começa sendo voluntário, isso e aquilo. Quando a pessoa vai começando a crescer ali, no ministério, ela vai crescendo em humildade também, e aquilo tira do coração, sabe, qualquer ego, qualquer soberba, e é isso que falta em algumas igrejas, sabe? É a pessoa esquecer que aquilo ali não é um palco, é um altar, que aquilo ali não é um show, é adoração, e as pessoas não querem estar ali para se exibir, para adorar a Deus. E foi isso que fez eu também ter um processo de cura na época para essa situação que eu passei. É porque Deus começou a ministrar, filha, não precisa me adorar lá. Me adora aqui na pia, lavando a louça, varrendo a casa. E foi desse jeito que eu fui curada. Que legal, que legal. E você trouxe um ponto importante, né, sobre isso, a disputa, que parece que tem uma disputa. Só que o reino de Deus é soma, né? Então você vai somar, você está aqui para somar para o reino de Deus. E as pessoas parece que têm medo de dar oportunidade para as pessoas, sendo que é o reino de Deus que vai ganhar. Quanto mais pessoas cantam, quanto mais pessoas evangelizam, quem ganha é o reino. Eu não sei que distorção de valores alguns cristãos têm, né? Exatamente. E você também passou um período difícil na própria igreja, né? Dentro da própria igreja. Isso também é algo que foge um pouco também do meu entendimento, porque na verdade a igreja é lugar de cura, né? É lugar de você receber as pessoas e cuidar delas, né? Não o contrário. Exatamente, e acontece muito isso, a gente pensa que não, mas tem muitas pessoas que vão para a igreja e acabam se perdendo pela forma que é tratada. Então tá aí a importância de, se você ir num lugar e você não é bem recebido, não desanima, procura outro lugar onde você vai se sentir bem. Porque Jesus, ele quer, sabe, curar aquela pessoa, ele quer cuidar daquela pessoa. E às vezes aquela pessoa chega num lugar e não é bem recebida, e aí? Sai. Ou então aquela pessoa já é de uma igreja e muda de cidade, vai visitar uma igreja e não é bem recebida. Aí vai da pessoa, né? Se continua, se não, se ela vai querer procurar outro lugar ou se ela vai voltar para o mundo. Daí tem que ter esse cuidado de como vai acolher, sabe? Pessoas novas, pessoas que já são cristãs. E, novamente, eu falo bem da igreja que eu tô agora, porque eles fazem uma festa quando chega alguém. E eu acredito que seja a mesma festa que os anjos fazem quando uma vida se rende, sabe? Quando alguém aceita Jesus. Que a gente fala, hoje houve festa no céu. Lá na igreja é dessa forma. E eu me senti bem acolhida. E lá na igreja que eu era, em Castanhal, era da mesma forma. Quando chega alguém, a gente ganha uma lembrança e tem, sabe, aquele momento. E isso faz toda a diferença. Não é para a pessoa se sentir alguma coisa, mas ela se sente especial e vai querer voltar e ficar. E tem algumas pessoas que falam, seja bem-vindo, em nome de Jesus. E fiquem logo. Que legal. Eu, particularmente, assim, eu já fui em várias igrejas evangélicas ali no início da minha caminhada e realmente tem muita diferença no tratamento quando você chega. Tem igrejas que, nossa, faz uma recepção que você fala, pô, vou voltar aqui. Né? E tem outras igrejas que não tem ninguém ali para te receber, né, para te dar um oi, um abraço, que às vezes a gente vai destruído para a igreja, né? Ainda mais no começo da caminhada, porque a gente muitas vezes vai pela dor. Então, quando você chega na igreja, você quer um conforto. E às vezes você não tem alguém para te receber como você gostaria. E muitas vezes as pessoas não voltam achando que todas as igrejas são iguais e que não vai ter um acolhimento. Então, isso é muito bacana a gente trazer também, porque falta muito esse acolhimento. É verdade. Que legal. E a gente está quase finalizando, mas antes de finalizar, você como cantora, eu queria que você falasse um louvor que marcou a sua vida. Acho que Fernanda Brum? Então, Fernanda Brum tem muitos louvores, muitos louvores.
Mas o que marcou minha vida foi da minha conversão. Eu lembro que eu estava ali no momento do retiro. Antes de aceitar Jesus, estava tocando aquele louvor. Ele não desiste de você, ele se importa com você. E eu fiquei muito emocionada com aquele louvor quando eu ouvi, chorei horrores, porque a gente, quase todos os dias, ou muitas vezes, a gente pensa em desistir. E às vezes de alguém, Deus coloca uma pessoa na nossa vida pra gente cuidar, pra gente orar, e a gente pensa, não, vou desistir dessa pessoa, dá muito trabalho. Mas ele foi aquele que não desistiu da gente. Ele foi aquele que se entregou no madeiro por amor a gente, né? E às vezes a gente querer desistir por alguma coisa e esquecer todo o sacrifício dele na cruz é algo assim que você tem que parar para pensar, porque como o louvor fala, ele não desiste de você, ele se importa com você e ele compreende o seu caminhar. Ou seja, além de ele não desistir da nossa vida, ele se importa com aquilo que a gente sente, ele se importa com aquilo que você está passando. Às vezes as pessoas vão para o lado de suicídio, de depressão, de ansiedade para esse quadro, por achar que ninguém se importa com elas, por achar que ninguém ama elas. E às vezes desistem da própria vida quando ele está ali se importando, ele não desiste. E ele compreende o nosso coração, o nosso pensamento. Então, eu acredito que esse é o louvor que mais marcou minha vida. Que legal, que legal. Você já entregou muito aqui pra gente, né? Mas ainda sempre tem um pouquinho mais ali. Então você canta, você compõe, agora você vai pregar. É um então, momento... abra aí sua Bíblia. Agora é um momento pregação, Jana Vitória, o que Deus colocar no seu coração, uma palavra para os nossos telespectadores. Então, eu gosto muito de Eclesiastes 3, que fala que há um tempo para todas as coisas. Então, se Deus prometeu algo para sua vida e não aconteceu, Jana, mas faz 1 ano. Eu esperei 10 anos. Então, espere mais um pouco. Mas já faz 20 anos. Mas você está vivo, né? Então, a promessa vai acontecer. Só que é no tempo de Deus, é no jeito dele. Tem algo que eu sempre falo, é que Deus ele não está preparando algo para você. Ele já tem algo preparado para você, mas o que ele está preparando é você. Então, se sujeite à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Confia nele, busca ele, descansa nele. E eu sei que nesse período que a gente vive, que é de correria, de trabalho, faz isso, é muito difícil a gente descansar e confiar, principalmente quando tudo está dando errado. Mas descansa no Senhor, confia nele, busca intimidade, busca estar ali em comunhão com Deus, com os irmãos, porque no momento certo Deus ele vai cumprir o que ele prometeu. E se você não, por exemplo, conhece a voz de Deus, se você não sabe quem é esse Deus e está vendo esse programa pela primeira vez ou tem assistido, mas ainda não teve uma experiência, procure conhecer, porque eu acredito que quando Deus ele entra na nossa vida, é impossível a gente ser a mesma pessoa, a gente é transformado. Então, que você venha ter essa experiência com Deus, de você ser transformado também. E se Ele prometeu, creia que Ele vai cumprir. Amém, amém. Que mensagem poderosa. Para a gente finalizar aqui também, deixa suas redes sociais, canal no YouTube, se tiver agenda também, dê os projetos futuros, fique à vontade. Então, meu Instagram é Jana Vitória Oficial, tudo junto. E é o mesmo para YouTube, para TikTok, para tudo é Jana Vitória Oficial. Tem o Instagram da minha produtora para agenda, que é Trindade Produtora. Tem também o YouTube deles, que é onde saem nossos videoclipes e nossas canções, que é Trindade Records. Trindade Records no YouTube, Trindade Produtora no Instagram. E agendas, a gente vai estar abrindo agenda para o ano que vem, só entrar em contato também com eles pelo Instagram, que a gente vai estar liberando aí a agenda, eu acredito que já para os primeiros meses de 2024. Que legal, amém, amém. Jana, eu quero agradecer pela sua participação aqui no nosso programa, as portas aqui estarão sempre abertas, assim que lançar som também, pode mandar pra gente tocar também, que a gente também tem um programa de rádio, você que ainda não segue, e vai estar todas as músicas dela lá, hein?
em primeira mão. E eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. As portas aqui estarão sempre abertas, volta quando quiser. E que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e esse lindo ministério. Muito sucesso para você, Jana. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi uma honra participar desse programa e que o Senhor venha continuar abençoando também o seu projeto e tudo aquilo que você colocar em prática. E o nosso programa vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e siga nossa página também no Instagram para não perder nenhum lance. Muito obrigada pela companhia e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo.